Fala pessoal, nessa aula hoje eu vou falar sobre o auxílio incapacidade temporária ainda. Só que eu vou falar agora sobre as mudanças que tiveram depois da reforma da Previdência. A reforma da Previdência pela emenda constitucional 103 de 2019, tá? Teve dois pontos que são cruciais que mudaram esse benefício por incapacidade, tá? O primeiro ponto é com relação à nomenclatura, tá? Antes ele se chamava auxílio doença e hoje, atualmente, ele é chamado de auxílio incapacidade temporária, tá? O primeiro ponto é esse. E é ruim você, quando for fazer um pedido no ano atual, você colocar lá auxílio doença, tá? Então, você como previdenciarista, você pode colocar lá o nome correto, que é auxílio incapacidade temporária, beleza? E vamos seguir aqui. E o outro ponto é com relação ao cálculo, tá? Ao cálculo do benefício. Teve uma mudança que foi drástica e reduziu o valor do benefício, tá? Com o intuito de economizar, né? Que a reforma em si ela foi com esse objetivo, tá ok? Eu vou compartilhar as telas aí com você e você fique aí comigo até o final. Valeu? Vamos lá. Como ficou o auxílio-doença após a reforma? O auxílio-doença foi pouco afetado pela reforma da Previdência. No entanto, são duas modificações. A primeira diz respeito ao nome, como eu falei. Em 2019, o benefício era conhecido como auxílio-doença e agora também é chamado por incapacidade temporária. O que acontece? Se você falar auxílio-doença, não é que está errado, tá? Porque a legislação, a Constituição é que fala que é auxílio por incapacidade temporária, tá? Mas a lei 8.213, como não foi revogada, ela chama de auxílio-doença, então não vai estar errado. Mas eu sugiro você utilizar a nomenclatura correta, que é o benefício por incapacidade temporária. E a segunda mudança, pessoal, a segunda e mais importante foi com relação à base de cálculo, tá? Que a gente vai abordar agora nesse próximo tópico, tá ok? Pessoal, não é que seja essencial. No final, eu vou te dar a dica de ouro para você dar andamento, né, nos teus pedidos e saber, né, quando que é mais vantajoso, quando que se deve pedir entre um benefício e outro, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. E vai ser um pouquinho denso agora, porque é artigo de lei, tá? Mas é conhecimento, né? Isso aqui vai te salvar em muitas coisas. Vamos lá. Valor do benefício. Vamos lá, pessoal. Valor do benefício do auxílio-doença ou incapacidade temporária. Até 12 de 11 de 2019, os benefícios de auxílio-doença eram concedidos com uma base de renda mensal de 91%, sendo que os salários seriam, na média aritmética, de 80% do período básico de cálculo. Tá? Artigo 61. Auxílio-doença, inclusive decorrente de acidente de trabalho, consistirá na renda mensal correspondente a 91% do salário. Ok? O salário de benefício consiste, e aí fala que isso aqui é os artigos da Lei 8.213, tá? Que é da média aritmética simples de 80%. Deixa eu explicar aqui para vocês o que eu estou falando. Vamos dar um exemplo de um valor redondo, de R$ 1.000. Tá? Antes da reforma da Previdência, o valor de salário ele era utilizado como toda a base de cálculo que você trabalhou, e aí ele faria o cálculo e qual era a média daqueles valores, se tirava ali os 80% maiores salários e no final do cálculo
você tirava 91%. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. R$ 1.000, tá? A base de cálculo dava R$ 1.000, você receberia 91% daqueles R$ 1.000, que daria R$ 910, tá? E vamos seguir, tá? Basicamente é isso, 91% corresponde a esse valor, tá? Depois da reforma da Previdência, compartilhar outra tela aqui com você, após a reforma, o que mudou? O benefício continuou sendo de 91%, porém a base de cálculo não é mais dos 80% maiores salários, é dos 100%. Então, só essa mudança no cálculo de 80% para 100% diminuiu o valor do benefício, tá? Diminui o valor do benefício. Contudo, é um benefício bem vantajoso, tá? O auxílio incapacidade temporária é um benefício bem vantajoso. Por mais que a Constituição tenha mudado a base de cálculo para utilizar 100% da base de cálculo, agora utiliza 100%, antes era 80%, tá? Dos maiores salários. Isso tem influência direta na base de cálculo, tá? Um outro porém é que antes se descartava 20% dos menores salários. E isso prejudica o seu segurado ali no valor do teu benefício, tá? Vamos dizer assim, a gente deu um exemplo aqui de R$ 1.000, mas vamos botar aqui R$ 1.000, atualmente vai dar, com essa base de cálculo, esses mesmos R$ 1.000 vai dar uns R$ 900. E aí vai aplicar 91% em cima desses R$ 900, tá? 90% vai dar... eu tenho que fazer esse cálculo aqui na hora aqui para vocês. R$ 900 menos 91%. Dá R$ 810. Entendeu? Teve uma redução, mas eu ainda vou te explicar mais como é que funciona isso. E tem um outro teto que não pode ultrapassar, isso aqui é a Lei 8.213 que ainda fala, tá? Que não pode ultrapassar o valor de benefício dos últimos 12 meses. Então, assim, se nos últimos 12 meses você recebeu R$ 2.500 e o teu cálculo de 91% der R$ 2.800, você vai ter o teto ali dos últimos 12 meses, vai receber R$ 2.500, tá? Isso é legal, não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso, tá? Mas assim, hoje, dentro do INSS, você pode solicitar o benefício por incapacidade e pode também solicitar direto o benefício por incapacidade permanente, tá? Que é a aposentadoria por invalidez. Antes, o benefício por aposentadoria por invalidez, ele era decorrente do benefício por incapacidade temporária. Então, não tinha essa possibilidade de você solicitar direto a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente. Não tinha essa possibilidade. Primeiro, você teria que passar pelo auxílio-doença, aí passava pelo auxílio-doença, era concedido, depois o perito ia analisar a tua situação e ia ver que é permanente e ia conceder a aposentadoria por invalidez, tá? Mas, basicamente, hoje você pode entrar direto no INSS pedindo o benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Qual é o problema nisso? E por que o INSS fez isso? Que após a reforma da Previdência, se tornou mais vantajoso o benefício por incapacidade temporária, porque, como eu falei agora, ele tem a alíquota de 91%. Já o benefício de invalidez, antes, ele era de 100%. Agora, ele mudou. Com a reforma da Previdência, ele é 60% mais 2% que ultrapassar 20 anos. E, normalmente, a pessoa não tem nem 20 anos. Então, o benefício ele fica limitado a 60%. E essa limitação ele faz com que o benefício ele fique no valor de salário mínimo. Tá? Por quê? Porque hoje, como é a substituição da renda mensal da pessoa, não pode ter benefício abaixo de salário mínimo.
Pode ter benefício que seja repartido, por exemplo, uma pensão por morte, que tem dois, três beneficiários, aquele benefício ali vai ser de um salário mínimo dividido para três pessoas. Mas o benefício em si, ele não pode ser menor do que salário mínimo, que hoje é 1.518. O único benefício que é abaixo do salário mínimo é o salário família, que é um benefício que é pago pela empresa, tá? E depois a empresa desconta. E o auxílio acidente, tá? O auxílio acidente também é um benefício muito bom. E o que eu quero falar aqui, resumindo? Hoje é mais vantajoso você ter um benefício por incapacidade temporária, que tem uma alíquota de 91%, do que você ter um benefício de auxílio incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria de invalidez ela vai ser de 60% e normalmente fica no valor do salário mínimo, ou, dependendo da base de cálculo, aumenta 2%, pode chegar até 100%, mas é muito difícil essa situação acontecer. Tá? Tem algumas exceções quando é acidente de trabalho, quando com causa, né? Tipo, tem relação com o trabalho. Aí a alíquota sai de 60% e vai para 100%, mas é bem complicado a gente conseguir configurar esse nexo causal, tá bom? Pessoal, essa era a aula de hoje. Se você ficou com dúvida, deixa um comentário aí, tá? E até a próxima.